A abertura dos trabalhos geralmente se faz com prece. Você pode também, sim, tem gente que abre com ponto cantado. Cada pessoa vai ter, cada casa vai ter a orientação para fazer a abertura de um jeito, mas a prece ela é essencial. Em alguma etapa da abertura ela é essencial e nós vamos dizer por quê. No primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: Orar para Deus transforma nossas vidas. A oração é muito importante na vida do cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso é muito importante criar o hábito de orar em todas as situações. Veja que maravilha! Por que a oração nos torna mais próximos de Deus? Porque pela oração a gente se interioriza. E dentro do nosso interior está o templo espiritual em que habita Deus. Então, a oração ela tem esse poder de nos colocar em equilíbrio junto com a harmonia de Deus. Quando fala a oração do justo tem poder, é a oração do alinhado com Deus. A pessoa que está procurando se manter na energia de Deus. O segredo por trás da oração está em acessar esse poder de Deus. Essa força que é onipotente, onipresente e onisciente. Não são as palavras em si que têm o poder mágico de fazer isso ou aquilo. As palavras elas são arquétipos que podem abrir determinados portais internos que nos conectam a determinados padrões vibracionais, e naqueles padrões vibracionais existem seres que têm afinidade conosco, com a causa que nós estamos colocando ali, através daquelas palavras, daquela prece, eles se afinam conosco para realizar, mas tudo sempre buscando a força onde? No Deus que há dentro de cada um. Em suma, a prece, ou oração, como queira dizer, é uma ferramenta poderosa de contato com o sagrado e com as suas próprias forças interiores. Isso traz benefícios enormes para o corpo, para a mente, para o espírito, para o interior da pessoa, para aqueles que convivem ao redor, para o ambiente. Né? A oração, quando a pessoa estabelece uma relação direta entre o sagrado, isso nos abre um campo maior para que flua através de nós a força da fé, da paz, da coragem, da certeza de que tudo vai terminar bem. Isso ajuda a enfrentar desafios, encontrar forças para seguir adiante, e a pessoa se coloca como um canal de intercâmbio para receber inspiração, intuição, ajuda e promover auxílio espiritual e receber esse auxílio também. Por isso, todo trabalho deve ser iniciado com oração e terminado com oração também. Alguns falam que prece é aquilo que é feito do coração, ali. Você cria na hora um diálogo com Deus ou com a espiritualidade. E outros dizem que a oração já vem pronta. Tem gente que divide assim, prece e oração. Outros dizem que é a mesma coisa, só uma questão de escolas doutrinárias diferentes. Seja como for o seu conceito de prece e de oração, seja como for ou o que for, conversar com o sagrado através desse gesto, que uns chamam de prece e outros de oração, é sempre fundamental e indispensável. Orando, você permite que os espíritos direcionem a você a luz que você precisa. Você facilita as coisas para você mesmo para que os espíritos tenham acesso a você e te auxiliem. Surgem luzes no fim do túnel. A oração ela faz com que a luz de cada um se acenda e os bons espíritos elevados possam se aproximar e, junto com a nossa vontade, com a nossa intenção, com as nossas energias, altera o padrão vibratório do ambiente para que portais, arquétipos, ancoragens e forças poderosas ali sejam ativadas e assentadas e firmadas naquele local, para que os trabalhos transcorram de modo tranquilo, protegido, salutar, proveitoso, ascensional.
está fazendo oração, vai fazer em casa um trabalho mediúnico, você pode procurar aí no nosso canal o Evangelho no Lar, tem a playlist Evangelho no Lar, pode fazer o Evangelho, fazer a sessão dentro de um Evangelho, e você vai fazer a abertura do trabalho, a leitura, tudo certinho, depois fazer a leitura e os comentários, pode chamar as entidades conforme você aprendeu. Ou então você faz o seguinte, acende as velas conforme a sua devoção, sempre a vela da entidade que vai controlar os trabalhos ali, vai fazer um trabalho em casa, por exemplo, vai fazer um trabalho em casa, você acende a vela para o seu orixá principal, pode ser o ancestral ou os de frente, pai e mãe de frente. Se não escolheu ainda o pai e mãe de frente, pelo menos o ancestral. Acende para o guardião, do lado de fora, ou se mora em apartamento, na área de serviço, na lavanderia, enfim, varanda, no cantinho perto da porta de entrada. Firma para as entidades ali da sua corrente, da sua devoção, e abre com uma prece. Deus, que sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, causa primeira de todas as coisas, em nome de Jesus, São José Maria Santíssima, na unidade do Espírito Santo, pedimos que altere o padrão vibratório dessa sala, para que os bons espíritos, dignos obreiros do vosso amor, possam vir nos auxiliar, nos ensinar, nos proteger, nos amparar, nos orientar, nos intuir. E assim, na unidade do Espírito Santo, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Pronto. Ou dessa tarde, desse dia, os trabalhos de hoje. Amém. Bom, e aí é recomendável que você faça uma leitura de algum texto edificante. Pode ser algum livro de algum mestre oriental, de algum texto de algum mestre oriental, pode ser algum texto bíblico, alguma coisa assim, uma psicografia que você achou bonita. Hoje, com a tecnologia, né, você pode colocar uma mensagem ali da internet mesmo para todos escutarem, uma mensagem bonita, de paz, que edifique, e coisa curta, não precisa ser muito longa para não se tornar exaustivo, e a partir daí pode estar chamando os bons espíritos, através de oração ou de pontos cantados. Faz uma prece de chamada e aguarda a manifestação da entidade ou das entidades. Na hora da entidade ir embora, pode estar cantando também alguma cantiga que ela ensine, algum ponto, ou que você já saiba, ou mesmo faça uma oração de despedida para a entidade. Uma prece genérica para a vinda das entidades, você pode dizer, em nome de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, estamos aqui reunidos em nome em nome da fé, em nome da caridade, do amor e da gratidão, e aguardamos a manifestação das entidades de luz que vem nos trazer auxílio, esclarecimento, proteção, força e orientação. Em nome de Maria Santíssima, que se manifeste. Estamos aguardando na paz de Deus. E aguarda a entidade chegar. Na hora de ir embora, pode também fazer a prece. Agradecemos a Deus a presença desse nosso irmão, dessa nossa irmã aqui, que com seus sábios e úteis conselhos e orientações nos trouxe lenitivos, orientações, instruções para mitigarmos as nossas dores e mágoas e para nos fortalecer, nos purificar, limpar nosso ambiente a todos nós, e que as forças dessa entidade sejam aumentadas pelo Cristo, que é em nós manifestados, e assim com as bênçãos de São José e Maria Santíssima, pedimos que a entidade, neste momento, possa seguir o seu sagrado ofício, no exercício da caridade, enquanto o médium vai retornando à sua consciência, sob o amparo de seus anjos guardiões. Muito obrigado. Depois pode estar fazendo uma prece de encerramento. Em nome de Deus, agradecemos a reunião de hoje, que dentro de uma frequência de paz e de luz, nos trouxe a oportunidade do crescimento, e
pedimos licença a Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, para darmos por encerrados os nossos trabalhos e que o mérito desta prática se estenda a toda a humanidade, todos os quadrantes do universo, na unidade do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Aí deixa as velas queimar até o fim, né, e procure realizar as sessões sempre dentro da ordem, dentro da disciplina. Se sentir vontade, pode fazer uma defumação depois. E então, tem gente que gosta de fazer antes. Vai muito de cada um. Tá? Em casa, eu tenho que ser franco. Eu recomendo que faça o evangelho no lar, mas isso vai de cada um. Tá? Isso vai de cada um. Quando famílias fazem o evangelho no lar, uma vez por semana juntos, o lar fica mais forte, fica bem mais protegido e iluminado. É possível lidar com as situações de modo mais tranquilo. Tá? Então, se você ainda em família não realiza o evangelho no lar, procure realizar, tá bom? E quando a gente vai num ponto de força, numa mata, numa cachoeira, numa pedreira, rezar, como é que faz? É da mesma forma? Pode-se fazer ali como se fosse um evangelho no lar, do mesmo jeito, né? Seria nesse caso um evangelho na natureza, que não deixa de ser um lar para todos nós. Mas você pode também estar seguindo um método bastante simples, como esse que eu vou dizer agora. É a coisa mais difícil do mundo conseguir acender velas ao ar livre, igual esse pessoal está fazendo aí. Tá? Muito difícil mesmo. Acender velas assim ao ar livre é quase impossível. Então, o que nós recomendamos? Recomendamos que deem um jeito de acender as velas tudo num cantinho. Acenda lá para os seus guardiões primeiro. Aí acenda para os seus orixás principais, de cabeça, lá todos. E aí acenda na sequência para suas entidades. Procura um cantinho. Talvez você tenha que levar madeiras, tijolos, alguma coisa lá para empatar o vento de bater. Alguma coisa que impeça o vento de derrubar as velas, de apagar. E aí escolhe um cantinho adequado para fazer o ritual e inicia com uma prece. Tem gente que monta um altarzinho improvisado lá, leva alguma imagem, alguma coisa assim, monta, leva algo que simbolize as forças espirituais e diz, ó Deus, Olodumare, do trono masculino, trono feminino da vida, também sob a radiação do trono planetário, que é o trono das 7 encruzilhadas, sob a força dos tronos regente do norte, regente do sul, leste e oeste, pedimos, neste momento, que as nossas entidades, e bem como a entidade que coordena esses trabalhos, ou as entidades, aí cito os nomes delas, por exemplo, Vovó Vera Lúcia, Pai Antônio de Oliveira, Mãe Quaninha, um exemplo, que supervisionem o andamento de nossa reunião, que os nossos guardiões, com as bênçãos Maria Santíssima, protejam os nossos trabalhos, e os elementais das forças da natureza nos ofereçam todas as condições fluídicas necessárias para a sustentação das vibrações harmoniosas aqui congregadas. E assim iniciamos nossos trabalhos. Amém. E aí que faz, canta os pontos de abertura, ou o ponto, e começa a chamar as entidades, através de pontos cantados ou de orações. A oração pode ser a mesma que foi ensinada ainda há pouco para se receber a entidade em casa. Na hora de ir embora, se não quiser cantar o ponto para a entidade ir embora, não souber o ponto daquela linha, pode rezar também a mesma oração que eu ensinei ainda há pouco, se reza para quando a entidade está em casa, para ela se despedir. E no final faz a prece de encerramento dos trabalhos. Deus, sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, causa primeira de todas as coisas. Estivemos aqui reunidos em vosso nome, pedimos licença dos nossos orixás, guias, anjos, guardiões, mentores, protetores, espíritos amigos, para encerrar os trabalhos de hoje. Amém. Ou pode cantar, ponto também de encerramento, então dá o encerrado por aí. E aí, conforme a particularidade de cada casa, tiver mais algum rito de encerramento, fica a critério de cada um. No cemitério, se for fazer um trabalho no cemitério, dirija-se ao cruzeiro e diz: Deus, que sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, causa primeira de todas as coisas. Sob a radiação do trono masculino e trono feminino, do amor, sob a radiação do trono planetário, que é o trono das 7 encruzilhadas, pela força regente dos tronos, sob a radiação dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste,
Que os guardiões deste cemitério nos dê licença para realizar esses trabalhos, sejam contemplados pela força do nosso Deus. E que Jesus, Maria e José possam presidir os nossos trabalhos na unidade do Espírito Santo. Que, aí fala o nome das entidades, por exemplo, Pai Antônio de Oliveira, Mãe Quanin, Vovó Vera Lúcia, supervisione o andamento da nossa reunião, que os nossos guardiões nos ofereçam todas as condições fluídicas necessárias para a sustentação das vibrações harmoniosas aqui congregadas, que as forças da natureza nos ofereçam todo o suporte necessário e vibracional para a realização dos trabalhos. Assim iniciamos nossos trabalhos. Amém. Aí se tiver algum ponto de abertura, canta. Estando no cemitério, é bom fazer o decreto da chama negra violeta, na sequência. Ó, chama negra violeta, chama negra violeta, chama negra violeta, descende, 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 defende, 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 comando, 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 expande, 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 para sempre expande a presença que atua. Em nome de Jesus, os mestres Saint Germain Porta, os arcanjos Ezequiel e Ametista, dos Elohims rítmica e arquituras, que assim seja. Leueixo, leueixo, leueixo. Porque o mestre Saint Germain Porta também trabalha com a chama negra violeta, que é uma chama que trabalha ao mesmo tempo o fator irradiador, transmutador e absorvedor. É muito forte. E aí vai fazer os trabalhos conforme a orientação das suas entidades, conforme você sabe fazer, as entregas, tudo direitinho que precisa fazer. Na hora de ir embora, é recomendável voltar lá no cruzeiro de novo e fazer a prece de encerramento lá. Deus, sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecemos a todas as entidades que direto ou indiretamente conspiraram a favor dos nossos trabalhos, e assim encerramos com as bênçãos dos guardiões, todas as nossas entidades, selando os nossos procedimentos na irradiação da chama negra e violeta, a chama negra e violeta, a chama negra e violeta, a chama negra e violeta, descende, 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 defende, 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 comanda, 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 expande, 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 para sempre expande a presença que atua em nome de Jesus, dos mestres Saint Germain Porta, dos arcanjos Ezequiel e Ametista, dos Elohims rítmica e arquituras. Que assim seja, leueixo, leueixo, leueixo. Assim damos por encerrados os nossos trabalhos. Amém. Licença. É claro que depois da abertura, você pode fazer toda a saudação. Saravá, seu Omulu, Saravá, Dona Nanã, Saravá, o Baluaê, Saravá, Yami, o Chorongá, Saravá, os guardiões desse cemitério, Saravá, os nossos guardiões, os nossos pretos velhos, as 13 almas santas, sabidas, benditas e entendidas. Depois que começa os trabalhos, vai fazendo suas saudações. Não precisa ter medo. Ai, carga de cemitério, chegar em casa tem que jogar fora a roupa do cemitério, tem que lavar, tem que... Por isso não, pelo fato de ir de cemitério, não, você vai lavar se você sujou com alguma coisa, às vezes foi fazer um corte, viu o sangue na roupa, ou então encostou em alguma coisa que você não sabe o que era aquilo, pisou num barro lá no cemitério, alguma coisa, vai lavar, lógico, você não é porco. Agora, pelo fato de ir no cemitério, não, você pegar um ônibus cheio, você sai muito mais contaminado de lá do que no cemitério, inclusive energeticamente. Então, não há o que temer, contaminação cemitério, que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, se faz um trabalho no terreiro, também é importante começar os trabalhos com oração. Sabe? No cemitério é muito importante, assim que você inicia a prece, depois você ir lá, firma a sua esquerda direitinho, acende as velas, oferece as coisas que tem que oferecer, tudo certinho antes de começar qualquer trabalho. Agora, o terreiro, daí vai de cada um. Cada terreiro tem sua norma. Tem uns que defumam primeiro, outros cantam ponto, outros não fazem oração, outros fazem. Mas o certo é a abertura de um trabalho no terreiro ser sempre com a prece. Tá? Você leva os pensamentos a Deus ali, ou o dirigente diz, em nome de Deus, que sois todo poder e bondade, misericórdia, suprema causa primária de todas as coisas, que o Mestre Jesus, São José e Maria Santíssima, na unidade do Espírito Santo, abençoem esses trabalhos, que possam ser protegidos, iluminados. As mentoras ou os mentores dessa casa, aí cito os nomes, por exemplo, Pai João da Bahia, um exemplo, supervisionando também nossa reunião, que os nossos guardiões, com as bênçãos Maria Santíssima, protejam a nossa casa, o nosso trabalho, os elementais de todos os reinos da natureza nos ofereçam todas as condições políticas necessárias para a sustentação das vibrações harmoniosas aqui congregadas. E aí cada um canta o ponto que achar conveniente, né? Tem uns que emplacam a defumação logo no começo, aí vai cantando Abra, gira, Pai Zambi, filho seu quer defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar.
com arrude, alecrim, benjoim, alfazema, defumai, filhos de fé, com as ervas da Jurema. Já trabalhei muito em terreiro, começa assim, né? E já visitei alguns também. Outros fazem a defumação um dia antes. Eu dou preferência para fazer as preparações, a defumação e o ponto de defumação, que é firmado com vela, um dia antes. A pessoa vai, ou manda alguém de confiança, ou vai, a própria pessoa lá, o dirigente, e prepara a casa e deixa aquilo ali ativado por tempo indeterminado. Então, quem entrar na casa no outro dia, no dia dos trabalhos, automaticamente já recebe a força daquela defumação invisivelmente. Se tiver alguma coisa ruim com a pessoa, já descarrega imediatamente. Não precisa fazer fumaceiro no dia. Se a pessoa gosta de fazer ou receber orientação para fazer fumaceiro no dia, tudo bem, mas eu vejo que muita gente deixa de ir em terreiro por causa da fumaceira. Tá? Tem gente até que não frequenta determinadas casas se as entidades estiverem bebendo e fumando, porque ela sente que ali não é o dia de fazer aquilo. O dia geralmente de beber e fumar é um dia de festa. E nem todo caso permite também que dia de festa se fume e beba. Porque o médium ele não é obrigado a ceder o corpo dele para esse tipo de coisa. Entendeu? A entidade tem que ter essa confiança. Se o médium não fuma, não bebe, não come carne, não realiza uma série de coisas, ele não tem que fazer só porque está incorporado para provar nada para ninguém. Entende? E aí, cada um vai tocar os trabalhos do jeito que achar melhor. As suas firmezas, tem terreiro que firma as velas ali, tem uns que tem um cantinho separado para firmar as velas, e no salão em que acontecem os trabalhos não acende vela nenhuma. Vai de cada um, vai de cada lugar, do espaço, dos riscos de se acender ou não ali, aí vai de cada lugar. O negócio é respeitar e deixar o trabalho fluir. E na hora de encerrar, a mesma coisa. Né? No encerramento, todos ali no terreiro podem dar as mãos no centro e dizer: Deus, sois todo poder e bondade, misericórdia suprema, causa primária de todas as coisas. Estamos aqui agradecidos pelos trabalhos dessa noite. Que os nossos orixás, guias, anjos, guardiões, mentores, protetores, espíritos, amigos recebam as nossas homenagens, a energia de nossa gratidão, e pedimos com as bênçãos de São José Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade do Espírito Santo, licença para encerrarmos os trabalhos dessa noite. Amém. Aí tem casa que canta um ponto de encerramento. Vou fechar minha Jurema, eu vou fechar. Vou fechar meu Jurema, vou fechar minha Jurema, eu vou fechar meu Jurema. Com a licença, por exemplo, com a licença do meu pai Oxóssi e da mãe Iemanjá, por exemplo. Isso é um exemplo. Como na abertura, tem gente falando, vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Com a licença, por exemplo, tá? Com a licença do meu pai Oxóssi e da mãe Iemanjá. Com a licença do meu pai Oxóssi e da mãe Iemanjá. Tem casa que abre diferente. Já vi casas que estavam, eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu gazoá, com licença, por exemplo, da mamãe Oxum e de tal orixá. Depende muito das entidades diferentes ali do dirigente da casa, entendeu? Mas a melhor maneira de se abrir trabalhos é sempre com oração, sempre com uma prece, conforme cada um quiser dizer oração, prece. E os salmos são importantes? Os salmos eles podem vir antes ou depois da prece inicial, como antes de se encerrar ou após. Fica a critério de cada casa. Tá? Quais são os melhores salmos para se fazer na abertura ou no encerramento dos trabalhos? Os melhores salmos que tanto podem ser feitos na abertura como no encerramento o Salmo 33, o Salmo 91, o Salmo 103, são assim os que eu mais vejo sendo usado e com grande eficácia e eficiência contra o poder dos maus espíritos e contra energias negativas. No canal Falangeiros da Aruanda tem uma oração muito bonita. Se inscreva no canal Falangeiros da Aruanda. Permiti, nosso Pai Tupã, que vos agradeçamos haverdes consentido baixasse sobre os nossos guias e nossas cabeças a irradiação do sol de Oxalá, possibilitando a boa execução dos trabalhos realizados neste terreiro. Agradecemos a Xangô Caú, que do Oriente fez vibrar sobre nós os seus ensinamentos, mantendo as nossas mentes em absoluta firmeza e segurança. A Iemanjá, consentindo que na prodigiosa força de purificação de suas águas,
lavássemos todas as impurezas dos nossos corações. A nossa mãe Oxum, permitindo que o seu bondoso coração extraísse do íntimo dos nossos o fel dos maus instintos. A Xangô, que do alto de sua pedreira projetou em nossas mentes luminosas irradiações que nos permitirão tratar com mais serenidade e justiça os nossos semelhantes. A Ogum, que nos protegeu com sua flamejante espada, defendendo-nos de todas as influências perturbadoras, anulando a maldade e fazendo predominar o bem em todas as situações por que passamos. A Oxóssi, que nos enviou de suas matas o bálsamo consolador, extraído de suas ervas, ungindo as nossas mentes para a missão de bem fazer ao próximo. E a ti, Iofá, agradecemos pela paciência, bondade e carinho com que os seus velhos africanos ajudaram-nos a manter em paz e harmonia o nosso terreiro, de onde sentimos irradiar a felicidade para todas as almas. Salve o rei da Umbanda, Arcanjo Miguel. Salve os arcanjos Gabriel e Rafael. Salve o Tupixaba e os Morubixabas da lei de Umbanda. Salve a Umbanda. Salve a Umbanda. Salve a Umbanda. Pai Tupã, que em vosso sagrado nome demos por encerrados os trabalhos espirituais realizados neste terreiro. Que assim seja. E assim, gente, que Deus abençoe, sigam todos na paz e na luz. Encerramos aqui mostrando essa maravilhosa figura do Pai João de Camargo Barros, Rei Congo, os nossos pretos velhos, queridos.